Olá pessoal, eu sou o Fausto Villanova e hoje eu vim aqui conversar com você sobre como é que funciona uma API REST. Tá? Então, gente, olha só, vamos começar falando um pouco sobre a API REST. O que é uma API, em primeiro lugar? Em primeiro lugar, uma API ela é uma interface de programação de aplicações. Tá? Ou seja, é um programa. Esse programa possui vários padrões, vários protocolos que permitem que um usuário interaja com uma aplicação. Tá? E aí a gente consegue acessar algumas funções que esse software tem. Então, a gente consegue acessar um software que fornece algumas funções para a gente. Isso é uma API. Até aqui, muito genérico, muito padrão, a gente não... A gente pensa, mas todo software faz isso, tudo bem. Só que aí, gente, o que, que aconteceu? No ano de 2000, tá, o Roy Felding, tá? Ele escreveu uma tese sobre um padrão chamado REST, tá? E que aí começou a ser utilizado. E aí as API mudaram, as APIs se evoluíram e atualizaram. E aí, por definição, a API é uma REST. Tá? O API REST é um conjunto de padrões e protocolos que permitem integrar o usuário com a aplicação. É isso que é uma API. Tá? E aí depois veio o RESTful. Legal? O que, que aconteceu com o RESTful? Ó, a gente pode montar uma API REST a qualquer momento. Tá? Mas existe um estudo que define padrões, estudos que definem o que, que uma API vai retornar, como é que tem que ser enviado os dados para essa API e qual vai ser os dados que vão ser retornados. Então, se a gente seguir totalmente esse padrão, a nossa API REST se torna uma API RESTful. Tá? Então, se eu tiver uma API que segue todos os princípios propostos nessa tese de estudo, ela é uma RESTful. Uma questão de dar uma estudada nos princípios propostos, né, o que retorna, o que é enviado, e aí a gente consegue programar e definir todos os padrões que são necessários. Tá? E como é que isso funciona? Gente, na realidade, uma API ela é um aplicativo que pode ficar em algum servidor, em algum local, e ela vai servir para um outro aplicativo. Então, dessa forma, acabou se dividindo o nosso desenvolvimento em back-end, que é onde fica a nossa REST API, ou API REST, né? Depende da literatura que a gente está lendo, né? Quem é que traduziu ou não. Então, vamos chamar de API. Tá? Então, a API, que vai ser o nosso back-end, e nós temos um outro aplicativo, que pode ser da mesma tecnologia, da mesma linguagem, ou de uma linguagem diferente, que vai consumir essa API. Tá? E, gente, quando eu falo em consumir a API, eu digo que o meu front-end está fazendo uma requisição para a minha API, tá? Eu estou mandando um sinal para a minha API, a API vai pegar esse sinal, vai processar ele, vai identificar que tipo de sinal é esse e vai fornecer um resultado para o front-end. Então, na realidade, eu tenho dois aplicativos. Eu tenho o meu aplicativo front-end, que é a minha questão visual, a minha questão de aparência, né, o que vai ter de retorno na tela para mim. E eu tenho um outro aplicativo que é a API, que vai fazer a conexão com o banco de dados, que vai fazer o tratamento das informações. Tá? Então, é por isso que hoje em dia a gente vê no mercado de trabalho que as empresas, algumas, em vez de trabalharem com MVC, né, inclusive eu fiz um vídeo agora há pouco tempo falando sobre MVC, que é Model View e Control, tá? Em vez de usar MVC, eles utilizam essa divisão, front-end, back-end ou full stack, que aí é um programador que trabalha tanto em front-end como em back-end. Então, com a questão da API REST, se criou essa divisão. Tá? Isso é bom, isso é interessante, porque, por exemplo, eu posso ter uma aplicação, tá? E aí eu posso ter vários recursos diferentes. Hoje existem várias tecnologias que podem ser utilizadas para back-end, .NET, Java, PHP, Golang.
tá? Então, existem várias tecnologias e eu não preciso ficar preso a uma única tecnologia. Eu posso fazer uma API para back-end lá, para o meu software, em uma tecnologia específica e montar a minha questão visual em outra tecnologia que vai consumir os dados que vão vir dessa API. Tá? Então, hoje, com a questão da API REST, ela acabou fazendo essa divisão. E isso, de uma forma, foi interessante. Tá? Bom, como é que... E assim, e qual é a vantagem disso, gente? A vantagem disso é o seguinte, pensa da seguinte forma. Hoje, a gente tem uma questão muito interessante para desenvolvimento web, que é a questão da responsividade. Tá? O que que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, eu tenho um aplicativo apenas, tá? E esse aplicativo, ele roda, ele executa em vários dispositivos diferentes. Eu posso executar ele em um computador, tá? Aí, quando eu executo no computador, ele vai ter uma aparência, ele vai ter um visual, tá? E aí, quando eu executar esse mesmo aplicativo em um dispositivo mobile, um tablet ou um celular, ele muda um pouco o visual dele, adaptando para aquela tela menor. Tá? Isso se chama responsividade, é interessante e é trabalhoso de se fazer. Tá? Bom, mas tem algumas empresas que optam por tecnologias diferentes, tipo, ele desenvolve um software para desktop, vamos supor com PHP, tá? E ele utiliza um outro software para desenvolver um aplicativo mobile, tipo React Native. Tá? Então são dois softwares diferentes. E aí que vem a vantagem de usar uma API, tá? Porque eu posso desenvolver softwares com tecnologia diferente para dispositivos diferentes, como eu falei. Por exemplo, PHP para computador, React Native para dispositivos mobiles, tá? Mas eu posso criar uma única API que vai servir para os dois aplicativos. Então, eu crio uma API que vai acessar as informações que vão ser exibidas na tela, que vão ser pesquisadas, que vão ser gravadas, tá? Tanto pelo computador como por um dispositivo móvel, tá? E ele utiliza a mesma API. Então, isso é uma vantagem. Então, eu posso ter menos trabalho, tá? Eu posso, de repente, montar três equipes diferentes, uma equipe para desenvolver o front-end para desktop, para computador, eu posso pegar uma equipe e desenvolver um front-end para um dispositivo móvel, e eu posso pegar uma equipe de back-end que vai desenvolver a API que vai servir os dois softwares. Então, nessa questão, acabou se tornando também um outro fator bem interessante a utilização de APIs. Tá? Bom, como é que uma API funciona? Então, uma API funciona da seguinte forma, olha só, eu sou o cliente, tá? Eu sou o cliente, aí eu acesso uma determinada página lá, tá? Que vai fazer uma listagem de produtos na tela, tipo o Mercado Livre. Então, quando eu acesso o Mercado Livre lá, tá? O que que ele faz? Ele pega e manda uma requisição para a API. O front-end, meu software que eu estou visualizando, manda uma requisição. Essa requisição ela utiliza métodos ou verbos, né, que são, por exemplo, aqui tem algum get, post, put, delete, cada um deles faz uma coisa diferente. Tá? Então, por exemplo, quando eu quero pegar uma informação de uma API, eu uso normalmente o método get. Tá? Então, o que que aconteceu lá? Eu fiz uma pesquisa lá no site de compra lá, tá? E aí o que que ele fez? Ele manda uma requisição GET para minha API, ele recebe a requisição e vê, olha, é um GET. E toda requisição GET ele exige que tenha um retorno. E aí o que que ele faz? Mas o que que eu vou retornar? Então, o que que ele faz? Ele chega na API, identifica que é um GET, aí ele vai lá no banco, puxa a informação de acordo com aquele get, aqueles parâmetros que a gente passou no get para ele, tá? E aí ele pega essa informação e joga para a API de novo. A API processa essa informação e aí ela retorna para o cliente em forma de JSON ou XML, tá? E aí quando ela retorna para o cliente, o front-end, o programa que a gente está visualizando na tela, o que que ele faz? Ele pega aquela informação e coloca de forma correta na tela para a gente. Então, isso acabou se tornando muito eficiente. Tá? Então, nós temos
dois aplicativos, um para front-end, para a gente visualizar as informações, e um para back-end, que seria a nossa API que faz a comunicação com o banco de dados. Tá? Bom, quando a gente está falando em métodos aqui, então vamos seguir em frente aqui. Tá? Gente, a gente tem vários métodos que podem ser utilizados se a gente quer que siga um padrão. Tá? Então, normalmente a gente tem o get, que é para buscar dados, ou dados, né? A gente tem o head, que é para buscar informações do cabeçalho. A gente tem o put, quando a gente quer fazer um update ou atualizar alguma informação. A gente tem o post, quando a gente quer gravar uma informação nova. A gente tem o delete, quando a gente quer remover alguma informação. E a gente tem o patch. Bom, o patch e o put são muito similares, legal? A diferença é que, por exemplo, assim, ó, dentro do padrão que a gente seguir, o put é quando a gente está alterando todas as informações daquele registro, um exemplo. E o patch, por exemplo, eu vou alterar só um nome, tá? Então, a gente pode fazer algumas informações mais específicas usando o patch. Gente, existem mais alguns, existem, tá? Existe uma lista de padrões, de métodos que a gente pode utilizar. Então, isso aí é tudo uma questão de leitura e de literatura. Mas assim, ó, os principais, get, put, post, delete, tá? Esses são os principais. Patch é usado, mas às vezes a gente nem utiliza tanto assim. Tá? Mas existem várias alternativas que a gente pode utilizar ele. Tá? Então, esses aqui são os métodos, a gente envia na hora que a gente faz a requisição, e normalmente quem faz isso é o front-end, né? Então, a gente tem lá no front-end uma maneira especial de identificar, olha, eu estou fazendo a chamada para uma função, e essa chamada ela vai ser passada por meio de um método chamado get, ou chamado post. Então, de acordo com o método, também define o que vai ser feito. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente vai usar uma função de uma API, a gente usa os endpoints. Tá? Ou seja, a gente usa a URL. Tá? A gente tem uma URL que acessa uma função que está dentro da API. Tá? Aí depende da linguagem de programação, tem maneiras diferentes de se programar isso. Tá? Mas é uma URL, uma rota. Tá? Então, assim, ó, a gente pode ter, por exemplo, um get. Um get que retorna uma lista de usuários. Tá? Então, a minha lista de usuários vai ter uma URL lá que vai ser tipo faustovillanova.com.br/users. Tá? Isso quer dizer o seguinte, e aí se eu passar essa URL, esse endpoint, tá? E falar para ele, esse endpoint, ele usa o método get, ele identifica que isso é para puxar todas as informações que tem ali dos usuários. Tá? Aí eu tenho um get, que eu posso passar um identificador, tipo um ID, tá? Que nem tem ali, olha só, o segundo get ali do slide. Ele fala o seguinte, barra users barra 1. Tá? O que é isso? Eu estou passando e ele está identificando, olha, eu estou passando um ID na URL, então, e ele é um get, método get, então o que ele vai fazer? Ele vê assim, eu tenho esse endpoint e ele está passando um get, então pelo endpoint ele identifica, isso aqui é para mim puxar uma informação. Aí eu tenho o put. O put é para atualizar informações, eu tenho patch, que é para atualização parcial, eu tenho post para criar uma informação, e eu tenho um delete, que é para remover uma informação. Tá? Mas se vocês perceberem aqui no exemplo, o get, o segundo get, o put, o patch e o delete são o mesmo endpoint. Tá? User barra 1. Tudo bem, então eu coloco lá user barra 1. Como é que ele identifica que é para puxar uma informação? Como é que ele identifica que é para atualizar? Como é que ele identifica que é para fazer um delete? Ele identifica através do método. O endpoint, ele aciona um recurso. O recurso é users. Tá? Então eu tenho esses recursos aqui. E aí, através do método, ele identifica se ele tem que deletar, se ele tem que apagar a informação, se ele tem que alterar a informação, aí eu uso o método put. Se eu tenho que recuperar essa informação, aí eu uso o método get. Então, ele pega o URL mais o método e identifica o que vai ser feito. Tá?
Então, por isso que existem URLs ou endpoints que podem ser repetidos. E os endpoints têm a seguinte função: acessar uma função da API. Tá? E, gente, quando eu acesso uma função da API, tá, ele retorna algumas mensagens. Legal? Além, ele retorna a mensagem e ele retorna o status, que isso vem num cabeçalho de retorno, da mesma forma que eu envio um cabeçalho identificando qual é o método que eu vou utilizar e mais algum parâmetro que vai ser usado, tipo um filtro, tipo os dados que vão ser atualizados ou os dados que vão ser gravados, ou o ID que eu vou usar para excluir a informação. Da mesma forma que eu envio uma requisição com informações, eu recebo um retorno, tá, com informações também. E essas informações, uma delas é o status. Gente, o status é uma tabela de erro, tá, que vem com vários números, ou melhor, não é só erros, tá, mas é uma tabela que retorna um código de informação para mim. E através desse código eu consigo identificar o que foi que aconteceu na execução do meu endpoint. Legal? Então, por exemplo, eu dei um get. Tá? Eu dei um get para fazer uma listagem. Tá? Como é que eu sei que a minha API retornou os itens correto? Tá? E aí, se eu executo a API e dá um erro? Tá? Então, tem toda essa questão. Então, a primeira coisa é, eu executei um get, a API vai me retornar algumas informações no cabeçalho e mais a lista que eu quero. Então, no caso assim, eu dei um get para retornar essa listagem. Tá? Junto com essa listagem vai vir um cabeçalho e esse cabeçalho vai ter um campo chamado status. Tá? E esse campo status ele vai ter uma numeração. Aqui eu coloquei algumas das principais. Por exemplo, existe um padrão que ele diz assim, ó, a faixa de 200 é tudo ok. Tá? A faixa de 400 para cima é erro. Tá? De 300 também. Então, assim, ó, por exemplo, eu dou um get, ele vai retornar 200, quer dizer que ele executou com sucesso aquele get e ele retornou algumas informações para mim. Tá? Se eu tivesse executado um get e tivesse dado um erro, provavelmente ele ia dar um erro 400, que é o bad request. Tá? Se eu executar um post para gravar uma informação nova no banco de dados, ele vai dar um retorno com status 201, que o recurso foi criado, que a informação foi gravada com sucesso. Tá? Se eu der um delete, por exemplo, ele pode retornar um 204. O que quer dizer o 204? Ele quer dizer, ele gravou a informação com sucesso, mas ele não retornou nenhuma mensagem para mim, até mesmo porque, se eu estou deletando uma informação, por que eu preciso pegar alguma coisa de volta? Eu só vejo lá 204 e faço o meu front-end executar registro deletado com sucesso. Tá? Então, existem vários códigos. Aqui eu coloquei, né, nem 10% dos códigos que existem. Alguns deles vocês já devem ter até visto e nunca perceberam, tipo 404. Quando a gente tenta acessar uma página que não existe, que ele erra um endereço durante a digitação, tá? Ele dá lá 404 não encontrado. Tá? Então, essa é a função. Na realidade, uma API REST é um aplicativo que retorna informações ou serve informações para um outro aplicativo. Ou seja, eu desenvolvi meu sistema usando dois programas, tá? Um front-end e um back-end. Claro, gente, eu posso utilizar outros back-ends externos também. Por exemplo, tem back-end do Cefaz para emitir nota fiscal, existem back-ends do Correio para retornar o endereço. Tá? Esses dias eu fui fazer um cadastro em um site e ele pediu meu CEP. E quando eu colocava o CEP, ele já preenchia para mim ali o nome da rua, bairro, cidade, estado. Tá? E eu só acrescentava um número. Tá? Por quê? Porque eu estava ali digitando e aí eu digitei o CEP. Quando eu digitei o CEP, ele fez uma requisição para o CEP do correio, na API do correio. Ele pegou todo o meu CEP, pesquisou no banco de dados do correio, achou o meu CEP e devolveu para a API e a API devolveu para o front-end. E aí preencheu os dados na tela para mim. Um exemplo bem simples de como é que realmente funciona. Então, assim, eu posso criar uma API para gravar as informações na minha máquina. Tá?
ou eu posso utilizar uma API externa já pronta, que nem a do correio, como exemplo. Tá? Existem sistemas online ou até mesmo páginas que às vezes a gente vê a previsão do tempo, tá? E aquela previsão do tempo ela está acessando a API de algum software que tem a questão da previsão do tempo. Tá? Então, na realidade, isso foi uma maneira de criar camadas de desenvolvimento. Tá? Gente, essa é a questão teórica. Tá? Não tem muito mais o que se falar da questão de como é que funciona uma API com relação ao que a gente enxerga na hora do desenvolvimento. Tá? Mas pensando nisso, eu vou criar um vídeo de como construir uma API do zero usando Node.js. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.